Do livro Pão Nosso, capítulo 153. Não tropecemos. Psicografado pelo médium Chico Xavier, através do Espírito Emmanuel. 153. Não tropecemos. Jesus respondeu: não há 12 horas no dia? Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. João 11, 9. O conteúdo da interrogativa do Mestre tem vasta significação para os discípulos da atualidade. Não há 12 horas no dia? Conscientemente, cada qual deveria inquirir de si mesmo em que estará aplicando tão grande cabedal de tempo. Fala-se, com ênfase, do problema de desempregados na época moderna. Entretanto, qualquer crise nesse sentido não resulta da carência de trabalho, e sim da ausência de boa vontade individual. Um inquérito minucioso nesse particular revelaria a realidade. Muita gente permanece sem atividade por revolta contra o gênero de serviço que lhe é oferecido ou por inconformação em face dos salários. Sobrevém de imediato o desequilíbrio. A ociosidade dos trabalhadores provoca a vigilância dos mordomos, e as leis transitórias do mundo refletem animosidade e desconfiança. Se os braços estacionam, as oficinas adormecem. Ocorre o mesmo nas esferas de ação espiritual. Quantos aprendizes abandonam seus postos, alegando angústia de tempo? Quantos não se transferem para a zona da preguiça, porque aconteceu isso ou aquilo em pleno desacordo com os princípios superiores que abraça? E, por bagatelas, grande número de servidores vigorosos procuram a retaguarda cheia de sombras. Mas aquele que conserva a acuidade auditiva ainda escuta com proveito a palavra do Senhor. Não há 12 horas no dia? Se alguém andar de dia, não tropeça. Emmanuel Pedro Leopoldo, 22 de fevereiro de 1950. Querido amigo, querida amiga, aqui estamos nós, diante do capítulo 153. Não tropecemos. Neste capítulo, Emmanuel intitulou de não tropecemos, ou seja, é uma advertência. E utilizou esta passagem do apóstolo João, que anotou um parágrafo dito por Jesus, que é exatamente o parágrafo 9 do capítulo 11 de João, do Evangelho de João. E Jesus respondeu: não há 12 horas no dia? Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Emmanuel, com sua sabedoria, começa a nos explicar o que Jesus quis dizer. Ele já começa dizendo: o conteúdo da interrogativa do mestre
tem vasta significação para os discípulos da atualidade. Significa que você pode dar diversas interpretações. É claro que essas interpretações, cada uma tem um significado, tem uma aplicação em cada um que naquele momento está passando. E por isso que é muito lindo essa significação de que cada um interpreta daquela forma que ele esteja precisando, ou que ele esteja naquele momento no nível evolutivo. Então, não há 12 horas no dia, interroga ele. Conscientemente, cada qual deveria inquirir de si mesmo em que estará aplicando tão grande cabedal de tempo. Então, Emmanuel já inicia nos incitando que façamos a interrogação a nós mesmos. Ao invés de ver o outro ocioso, que nós possamos interrogar a nós mesmos, inquirir de si mesmo. Em que estamos aplicando as 12 horas do dia? O que estamos fazendo com ela? Se nós anotarmos o que fazemos durante um dia, nós vamos ver que perdemos muito tempo com coisas sem valor. Com certeza. Os estudiosos no tempo já demonstraram isto. Nesta outra parte, ele diz assim, fala-se com ênfase do problema de desempregados na época moderna. Vejam bem, isso foi escrito há muitos anos atrás e é como se tivesse escrito hoje. O que significa que a questão dos desempregados existe desde o começo da época moderna. Sempre vão e vêm. Então, não existe um nível de empregabilidade na população. Então, sempre que o país passa por problemas, ele tem o problema de desemprego. E Emmanuel diz ainda, entretanto, qualquer crise nesse sentido não resulta da carência de trabalho, e sim da ausência de boa vontade individual. Olha que colocação extraordinária. Então, não existe ausência de trabalho, e sim boa vontade individual. Então, cada um de nós temos a nossa parcela de boa vontade individual. Mas há aqueles que detêm o poder que muitas vezes carece de boa vontade individual. E tem ali o seu poder político, por exemplo, mas ele carece de boa vontade individual. E sofre toda uma população com isto. Agora, é preciso que cada um faça a sua parte. Mesmo que ele veja uma situação de grande desemprego por questões políticas, como é o caso mencionado, mas não importa. O que importa é a sua boa vontade. Então, se você tiver boa vontade, não vai faltar trabalho para você. Se você ficar reclamando da falta de trabalho, sim, aí falta trabalho. Porque você não tem tempo para você ter uma entrevista, que você se mostre uma pessoa altiva, uma pessoa que eleva as outras pessoas, que vai em busca dos desafios, não é? Se você se sentir coitadinho ou coitadinha, não vai resultar em nada isto. Ah, eu estou sem trabalho, estou endividado. Isto não resolve o problema. Resolve se você for em frente, se você realmente buscar as alternativas que estão dispostas. E muitas vezes a gente não enxerga. E nós não temos que escolher o trabalho. Ele vai falar nisso aqui agora. Veja bem. Ele diz, um inquérito minucioso nesse particular revelaria a realidade.
Olha, então, ele já está falando aqui. Se na crise está havendo falta de trabalho, se fizer um inquérito minucioso, ou seja, se você fizer uma retrospectiva, você vai ver que talvez não tenha aquele trabalho que você esteja almejando ou que você estivesse nele antes, naquele cargo. Mas não tem falta de trabalho. E aí, deve-se a você essa atitude de buscar essa oportunidade. Continua dizendo Emmanuel, muita gente permanece sem atividade por revolta contra o gênero de serviço que lhe é oferecido, ou por inconformação em face dos salários. É exatamente o que eu acabei de falar. Então a pessoa fica desempregada e ela se revolta, não é? Seja contra o gênero de serviço, que está sendo oferecido para ela um outro tipo de serviço, ou por inconformação daquele salário que ela ganhava e agora não existe mais aquele salário. Ela não se conforma e não aceita aquele trabalho, então. Não é assim? E Emmanuel afirma, sobrevém de imediato o desequilíbrio. E é exatamente isto mesmo, porque a pessoa se revolta e não se conforma com o salário, aquele tipo de serviço não quer mais, né? Ela quer um daquele que ela estava trabalhando, e aí vem o desequilíbrio. Nesta outra parte, diz assim, a ociosidade dos trabalhadores provoca a vigilância dos mordomos, e as leis transitórias do mundo refletem animosidade e desconfiança. Então, essa ociosidade dos trabalhadores poderia ser uma greve, por exemplo. Não estamos aqui dizendo quem está certo e quem está errado. Veja bem, lembremos que a questão está na obrigação de cada um. Tá certo? De fazer o correto. Então, a ociosidade dos trabalhadores provoca a vigilância dos mordomos, e as leis transitórias do mundo refletem animosidade e desconfiança. Então, quando tem uma greve de trabalhadores, eles ficam de braços cruzados, não é? Os mordomos seriam o quê? Os administradores da empresa que ali está passando por aquela questão. Então, eles já ficam com certa animosidade entre eles, uma desconfiança. Então, um quer um aumento do salário, o outro quer dar menos, enfim. É a questão que vocês já conhecem. Continua dizendo Emmanuel, se os braços estacionam, as oficinas adormecem. Então, quando há uma greve, os operários cruzam os braços. Então, as oficinas adormecem, ou seja, fica num marasmo, fica num pleno silêncio, não é? Então, aquilo que poderia estar produzindo está parado. Olha que colocação interessante. E agora Emmanuel fala assim, ocorre o mesmo nas esferas de ação espiritual. Então, o trabalho nosso de cada dia em prol do nosso pão, acontece nele o que acontece na esfera espiritual. Vejamos. Ele diz assim, quantos aprendizes abandonam seus postos alegando angústia de tempo? Então, ele está fazendo uma pergunta para nós. Uma pergunta quase que uma afirmação, não é? E, ao mesmo tempo, afirmação. Porque são inúmeros aprendizes que abandonam seus postos alegando angústia de tempo. Isto é, eu não tenho tempo de ir numa casa espírita, eu não tenho tempo de ir numa igreja fazer um trabalho em prol do outro, não é? Então, eu fico angustiado, porque alguma coisa está tomando meu tempo. E se nós observarmos, nós vamos ver que nós estamos gastando, muitas vezes, um tempo com coisas que não têm valor. Não tem valor nenhum. Então, vamos procurar sempre verificar o nosso tempo, em que estamos gastando as nossas
12 horas. Continua dizendo Emmanuel, quantos não se transferem para a zona da preguiça? Porque aconteceu isso ou aquilo em pleno desacordo com os princípios superiores que abraça? Aqui é um parágrafo extraordinário. Porque nós vemos muitos companheiros que entram numa casa espírita e aí ele começa a querer abraçar cargos. O nome é esse mesmo, cargos. Ele quer colocar suas ideias, as suas ideias muitas vezes não são aceitas. Então, ele se sente excluído. E aí, ele sai daquele centro espírita. E vai para outro centro espírita. E assim ele vai até encontrar um centro espírita. Seja da forma com que ele acha, ou seja da forma com que ele entende que o equivocado é ele. Ele é que tem que se adaptar à casa que ele escolheu, e não a casa se adaptar a ele. Porque quando nós chegamos numa casa espírita, a casa espírita já tem um modelo, uma orientação de conduta pelo plano espiritual. Se você, por exemplo, chega numa casa espírita e você quer implementar a campanha do quilo, aquela casa não tem essa atividade. Talvez já tivesse, mas não tem. Por quê? Porque ela dá prioridade em outras atividades. E a pessoa se fica indignada. Por que que não tem a campanha do quilo? Porque tem que ter, não é? E aí, ela se indigna e sai da casa. Então, é exatamente isso que acontece com muitos dos nossos companheiros, porque se ele chega numa casa e passa ali um determinado tempo, e depois verifica que aquilo não é o que ele está procurando, não é? Por exemplo, se ele quer estudos, muitas vezes que ele chega numa casa, a casa muitas vezes não oferece um estudo do jeito que ele queria. Então, ele procura outra casa, mas não sair da casa por desacordo. Desacordo no sentido de travar uma contenda com um outro companheiro. Por disputa de cargos, por exemplo, de espaço, não é? Então, isto é que está um equívoco muito grande. O equívoco ocorre nesse sentido. Porque se tiver que sair, seja de forma branda. Você mantém aqueles companheiros como amigos. Não pode mantê-los como inimigos ou adversários. Quando passar na rua encontrando, fazer de conta que não viu, tipo dessas situações desagradáveis. Na conclusão, Emmanuel ainda afirma: e por bagatelas, grande número de servidores vigorosos procuram a retaguarda cheia de sombras. É uma afirmação que ele faz, porque isso já vem de muito tempo, e Emmanuel sabe perfeitamente o que acontece com a mente humana, com nós todos, assim como Jesus também sabia perfeitamente, não é? Então, por bagatelas, por coisas pequenas, nós entramos em confronto com um colega, com um amigo dentro de uma casa espírita e saímos da casa. Isto tem nome e sobrenome. Chama-se orgulho, chama-se vaidade. E é isso que as pessoas não fazem, esta reflexão. Por isto, a importância de estudar. Estudar é fundamental, porque quando você estuda, você se autoanalisa. Você analisa as suas palavras, seus pensamentos, suas atitudes, e você começa a corrigir. É a reforma íntima. Se não fizer isto, vai passar uma encarnação inteira tendo problemas, se dizendo ser espírita, mas
não leu nenhum livro espírita que pudesse lhe ajudar na sua reforma íntima. E Emmanuel continua dizendo, mas aquele que conserva a acuidade auditiva ainda escuta com proveito a palavra do Senhor. Então, aquele que conserva uma audição bem apurada, ele escuta com proveito esta palavra do Senhor. Não há 12 horas por dia? Se alguém andar de dia, não tropeça. Então, esta colocação que Emmanuel faz a respeito desta passagem de Jesus é extraordinária. E que nós possamos, eu, você, possamos orientar as pessoas quanto a isto. Quando nós pudermos ver que a pessoa está com essa situação dentro da nossa casa espírita, que nós possamos vibrar para ela, orar para ela, olhar nos olhos dela e dizer que ela precisa fazer uma reflexão. Não dizer que ela está errada, porque se dizer que está errada, ela acha que você está dizendo que o outro está certo, não é? E na verdade não é nada disto. Espero ter contribuído para com você nessas colocações que estão sendo também de grande ajuda para mim. Espero que tenha sido para você, que você possa ajudar seus companheiros e cada vez mais, em cada grupo espírita, possam se unir, não como companheiros, como colegas, mas sim como amigos. Como certa vez Jesus disse para os seus discípulos, já não chamarei vós de servos, mas sim de amigos. E é exatamente isto que na casa espírita tem que haver, amigos. Amigos, esta é a palavra. Um grande abraço e até mais ver. Fique com Deus. Que Jesus nos abençoe.